Respondendo uma questão, me perguntaram o que era mais importante, os filhos ou o marido? Na verdade, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava, porque uma questão que as pessoas não conseguem entender, e isso prova a falta de discernimento de tempo e de estação, tem relação com hierarquia. Nós estamos acostumados com uma hierarquia que ela é em forma piramidal, né? Como se fosse uma empresa onde você vai crescendo, vai ficando cada dia mais alto nessa pirâmide. Ao contrário da hierarquia familiar. A hierarquia patriarcal, a hierarquia familiar, ela não é piramidal. Ela é uma hierarquia na horizontal. Então, o que significa? Significa que o maior serve o menor. Por que a hierarquia da família ela é na horizontal? Porque a família é uma instituição divina. A família ela não segue o capitalismo, ela não segue os processos industriais que a gente está acostumado. Então, na família, aquele que é o maior, aquele que é o cabeça, ele serve a todos. Existe essa questão de serviço que está intrinsecamente ligado à questão de família. Porque uma das coisas que eu vivo falando para os casais é: o casamento ele é uma forma de quebrar o nosso orgulho. Por quê? Porque o marido ele serve a sua esposa e a esposa ela serve o marido. Aí a esposa ela chora falando assim: "Ai, mas dizem que a gente tem que a esposa ela tem que se submeter ao marido". Mas eu falo, o que é melhor, se submeter ao marido ou ser o marido que tem que dar a vida pela esposa? Então não é uma questão de quem tem a função mais difícil, a questão é quem se doa mais. Então, só para fechar essa questão a respeito de amor ao marido ou amor aos filhos, conforme eu falei, discernindo o tempo, as estações e as funções, eu preciso entender que uma coisa é a minha função paterna, a minha função materna, da qual ela é voltada para os meus filhos e tem o tempo certo para isso, porque eu crio os meus filhos para o mundo e não para mim. E uma outra coisa é a minha função marital, a minha função de esposa, a minha função de marido. Essa função não acaba nunca. A função de pai e de mãe, ela dura até o momento em que os seus filhos eles são dependentes de você. A partir do momento em que eles criam asas e vão viver a vida deles, eles vão criar a família deles, então significa que você fez um bom trabalho e vai com Deus, mas o seu marido, a sua esposa permanece com você até que a morte o separe.